Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Python. Hoje vamos ver um conceito importantíssimo em programação Python, que são as listas, né? É uma estrutura de dados muito utilizada na linguagem Python. E o que são listas? Listas são coleções de caracteres, strings, números, né? Que são ordenados, ou seja, estão numa determinada ordem, são separados por vírgula, né? E que estão dentro de colchetes, ou seja, os delimitadores de uma lista são colchetes. Vamos ver aqui alguns exemplos, né? Nós podemos ter listas homogêneas e heterogêneas. Vamos tentar diferenciar aqui. Homogêneas são aquelas em que os elementos são do mesmo tipo, são homogêneas. Por exemplo, eu só tenho números, eu só tenho inteiros, eu só tenho caracteres, eu só tenho strings, e assim por diante. Agora, listas heterogêneas, elas misturam os tipos de dados. Então, eu posso ter em uma determinada posição um número, em uma outra posição uma string, numa outra posição uma outra lista e assim por diante, ok? Então, isso é que diferencia se nós teremos uma lista homogênea ou heterogênea. Via de regra, uma lista, então, pode comportar a maioria dos tipos de dados, ok? Vamos, então, dar uma olhadinha, né, um aprofundamento aqui. Vamos entender como que nós fazemos, então, uma atribuição, as operações básicas, né, a função list e alguns processos de indexação, fatiamento e modificação de itens. Vamos ver um a um. Vamos começar aqui com atribuição e tipos. E eu vou utilizar aqui para tanto o PyCharm, né? Então vamos abrir aqui o PyCharm. Muito bem, dando continuidade aqui, abrimos aqui então o PyCharm. E aqui, né, nós poderíamos fazer a edição aqui de um script e trabalharmos no script. Mas também, né, só para a gente relembrar, nós podemos também abrir aqui no PyCharm o Python Console, aqui, ó, estão vendo aqui? E aqui a gente pode então trabalhar com o console Python da mesma forma que nós havíamos trabalhado lá diretamente no terminal e em seguida utilizando o idle. Não sei se vocês se lembram, né? Nós já utilizamos todos esses recursos aqui. Então vamos fazer aqui e quando, né, necessário, quando envolver aí uma sequência de comandos, uma sequência de funcionalidades ali, então aí sim nós criamos um script, ok? A princípio, para apenas entender o funcionamento, nós vamos então utilizar o próprio console aqui do PyCharm, ok? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Como que eu crio, né? Então, como que eu faço então o processo de atribuição de lista, né? Como que eu crio uma lista? Podemos criar aqui, por exemplo, né, uma lista de números, né? Então a gente pode colocar aqui, ó, lista de números, né? E então nós abrimos aqui colchetes e aqui nós colocamos os números separados por vírgula, né? 6, 3, 7, 9 e os números ficam aqui, ok? Pode ter mais de um dígito, 15 e assim por diante. Tudo bem? Então, acabamos de, se declararmos Enter, né? Então, acabamos de criar uma lista, né? O PyCharm, né, ele tem uma funcionalidade bem interessante, que nós conseguimos ver aqui, né, do lado direito, a lista de variáveis também, tá? Declaradas, ok? Bom, vamos ver o tipo, né, que agora esta variável contém. Então a gente coloca lá type, entre parênteses, lista de números. Teclando Enter, então olha só, ela é da classe lista, ou seja, dos objetos, são objetos então da classe lista, ok? É um tipo especial de Python. A gente pode ver também coisas, comandos, funções, os built-ins que nós temos para este tipo específico, né? Basta digitar dir e o nome. E aqui, então, ele vai descrever todas as funcionalidades. Nós podemos também fazer a declaração de uma lista, né, daquele tipo heterogêneo, né? Vamos fazer aqui, podemos chamar de lista misturada, né? Misturada, por exemplo. E aqui dentro, né, a gente pode, por exemplo, colocar aqui uma string, né? Cachorro, por exemplo. Podemos colocar, sei lá, um número, 87.23 em decimal, um inteiro, 6. A gente pode também colocar um valor, true, e mais uma string, um caractere, por exemplo, né? Então vejam que nós colocamos quase todos os tipos aqui, né?
E nós podemos ter também, como eu já falei, uma lista dentro de uma outra lista. Então, se eu abrir um colchete aqui, eu posso criar uma outra lista, né? Então, aí eu tenho um dos elementos é também uma lista, né? Vamos teclar Enter. Vamos ver o tipo aqui de lista misturada. Type lista misturada. E ele também é da classe lista. Eu posso também criar uma lista vazia, né? Como que eu crio uma lista vazia? Lista vazia recebe, abre e fecha colchetes apenas. Ela é então uma lista vazia, ok? Se nós exibirmos, né, o conteúdo dela, como que a gente pode exibir o conteúdo de uma lista? Basta aqui no prompt, né? Basta digitar o nome dela, ó, lista misturada, né? E ele vai mostrar todos os elementos que dentro dela residem, né? Vamos ver o que tem dentro de uma lista vazia. Lista vazia, ou seja, nada, né? Ok? Se a gente também colocar aqui, ó, tipo lista vazia, type, né? Lista vazia, ele vai também mostrar que é do tipo lista, ok? Então, a declaração de uma lista se dá dessa forma, a princípio, né? Existem outras formas, mas essa é a tradicional, a forma mais simples de fazê-lo. Próximo tópico, vamos dar uma olhadinha como que nós podemos fazer, né, as operações básicas, né, utilizando uma lista. Voltando aqui, as operações básicas, né, se resumem, por exemplo, vamos criar duas listas aqui. Lista 1 recebe um conjunto de números, 1, 3, 5 e 7, todos ímpares. E lista 2, vamos colocar os números pares, né, 2, 4, 6 e 8. Então temos agora duas listas contendo números, né? Eu posso, por exemplo, fazer uma operação aqui de concatenação dessas listas. Se eu fizer aqui, ó, lista 1 mais lista 2, ele vai mostrar então a concatenação. E concatenação, o que vai acontecer? Ele vai pegar a primeira lista vai pegar a segunda lista e vai juntar com a primeira. Veja que ele não colocou em ordem nada disso, tá? Ele apenas juntou as listas. E isso aconteceu só na saída. Nada mudou nas listas 1 e 2. Se eu mostrar aqui a lista 1, ela continua, todos os números ímpares, e a lista 2 continua do mesmo jeito, não foi alterada, né? Eu também posso fazer operações, por exemplo, de impressão de uma determinada quantidade de vezes, né? Utilizando aí o operador de multiplicação. Então eu posso, por exemplo, fazer lista 1 vezes 3, né? Por exemplo, vezes 3. O que essa operação vai fazer? Ela vai multiplicar a lista por 3, né? Ou seja, vai exibir 3 vezes os elementos da lista, ok? Eu também posso, né, fazer uma atribuição. O que significa isso? Por exemplo, eu tenho hoje, né, essas duas listas declaradas, né? Elas vão, então, basicamente indicar aí ponteiros para posições de memória. Se eu fizer essa operação aqui, né, lista 1 é igual à lista 2, né? A lista 1 é igual à lista 2, o que vai acontecer? Né? Elas vão ser identificadas como totalmente diferentes, né? Um contém números pares e outro ímpar. Vamos declarar mais uma lista aqui, ó, uma lista de itens. E vamos colocar aqui os mesmos itens da lista 1. Agora, se eu comparar, né, a lista 1 com a lista de itens, ela então fica sim verdadeira, ok? Eu também posso, né, fazer uma busca, né, por um determinado valor dentro de uma lista, utilizando o operador in. Por exemplo, eu posso fazer assim, ó, 5 in lista 1. Será que eu tenho o 5 dentro da lista 1? É basicamente isso que este comando, né, está fazendo. E aí a resposta é sim, verdadeiro. Eu tenho este valor. Mas se eu procurar, por exemplo, o valor 2 em lista 1, aí é falso, né? Nós não temos lá este valor, ok? Então são algumas dessas, essas são as principais operações com uma lista, ok? Voltando aqui ao nosso PowerPoint, né? Então nós temos agora, vamos ver um pouquinho sobre a função list. A função list é uma função built-in, e ela basicamente vai criar uma lista, né? Uma nova lista. Como que a gente pode fazer isso? Vamos imaginar que eu tenho aqui uma
sequência qualquer, por exemplo, uma string, né? Por exemplo, uma frase. Frase é igual a um texto qualquer, né? E agora eu posso utilizar, né, por exemplo, esta string para convertê-la em uma lista. Por exemplo, eu posso fazer uma lista de caracteres e eu utilizo então a função list e eu passo como parâmetro a frase, ok? Vamos agora ver o que aconteceu com esta lista, qual é a alteração que ele fez. Então tá aí, ó. Ele converteu cada um dos caracteres em um elemento da lista, né? O caractere agora é um elemento, né, da lista, ok? Podemos também criar uma lista manualmente. Lista letras, por exemplo. E aqui, né, a gente pode colocar aqui, por exemplo, a letra A letra B e a letra C. ABC, ok? Muito bem, criamos então uma outra. Agora veja que interessante. Eu tenho, né, uma frase que é basicamente uma string. A gente pode ver aqui na sequência das variáveis que nós já criamos, eu tenho ali a frase, né? Eu posso, né, por exemplo, tentar fazer a junção de uma frase mais a lista de letras, né? E o que vai acontecer? Olha só, ele vai dar erro, porque ele não consegue concatenar, né, uma string com uma lista. Ele falou o seguinte, olha, eu só consigo concatenar duas strings ou duas listas, né? Escolha. Então aqui a gente poderia utilizar aquela função list para justamente conseguir isso. Então nós podemos, por exemplo, né, fazer lista de letras mais list de frase. E agora sim, ele consegue então concatenar, né? A gente pode ir para a direita aqui e a gente vai ver, ó, ele concatenou A, B, C e aí o restante da frase, um texto qualquer, ok? Então tá aqui uma das formas de utilização de list, né? Mas é basicamente a transformação de algo, de algum valor, em uma lista, ok? Continuando aqui, né? Vamos dar uma olhadinha agora em indexação e fatiamento de listas. Como eu falei para vocês, né, uma lista ela tem os seus elementos organizados ali, estão ordenados. E eles estão organizados por um índice. Então, por exemplo, nós temos lá a lista 1, né? Então, são esses elementos. Se eu, por exemplo, quiser o primeiro elemento dessa lista, eu poderia, então, utilizar a sua referência. Então, eu só quero o número 1 ali. Esse número 1 está na posição 0. Então, o índice de uma lista sempre começa com o valor 0. 0, 1, 2, 3 e assim por diante, né? Então, se eu, por exemplo, quiser o elemento 0 de uma lista, eu coloco entre colchetes e eu tenho acesso àquele elemento apenas, ok? A mesma coisa acontece, né? Se eu pegar, por exemplo, lembra do lista caracteres, eu tenho esses elementos aqui. Se eu quiser acessar, por exemplo, a letra T aqui de texto, né? Ela está na posição, vamos contar aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Então, se eu fizer assim, ó, lista caracteres, posição 3, ele vai me retornar a letra T, que é o quarto elemento ali desta lista, ok? Então, eu consigo ter acesso a isso. A mesma forma, né, vamos pegar novamente a lista 1. Lista 1. Nós temos aqui, então, as posições 0, 1, 2 e 3. Se eu tentar acessar a quarta posição aqui, vai acontecer um erro. Lista 1, a quarta posição, ela não existe. Então, ele vai me retornar que o valor, né, do índice está fora, né, da sua abrangência, né, fora do limite, né, que eventualmente ali existe, né, que seria o número 3, tá bom? Eu posso, né, acessar uma lista, né, colocando um índice positivo, como nós fizemos até agora. E se eu colocar um índice negativo, ele vai então de trás para frente, ou seja, vamos pegar aqui novamente a lista 1. Então aqui nós temos 0, 1, 2 e 3. O reverso dela, ou seja, se eu colocar um número negativo, como que ela vai fazer a associação? Este daqui, o 7, ele está na posição menos 1. O 5 menos 2, o 3 menos 3 e o 1 menos 4. A mesma coisa, né, se eu colocar um menos
5, por exemplo, aqui, ele vai dizer que ele não consegue acessar esse elemento porque está fora da sua abrangência, né? Então, se nós colocarmos aqui, ó, lista 1, a posição -2, ele vai trazer para nós o valor 5, tá joia? Então, essa é uma outra forma de nós acessarmos. Vamos imaginar, né, que eu queira, então, fazer o fatiamento. Eu consigo também fazer o fatiamento da mesma forma, né, que nós utilizamos com o comando range. O fatiamento aqui em listas é possível. Vocês se lembram, né? Lá no range nós temos 3 posições, né? 3 posições de fatiamento, né? A primeira aqui, então, é a inicial, a segunda é a final e a terceira posição aqui significa o passo, ok? Então, por exemplo, se eu só colocar a posição inicial, e eu posso fazer isso, né, eu tenho que só referenciar. Eu quero a posição inicial da lista 1. Se eu fizer isso, ele vai exibir o quê? Toda a lista, porque ele começa na 0 e vai até o final. A mesma coisa, se eu fizer lista 1, eu começo na posição 0 e vou até a segunda posição, onde o 2 é o limite, é a borda, então ele vai na posição 1, então ele vai pegar o 0 e o 1. O 2 é a borda, tá? E eu quero de 1 em 1. Né? O que vai acontecer? Ele vai mostrar ali então os elementos 1 e 3. Lembrando que lista 1 tem esses elementos aqui. Então ele pegou o 0 e o 1. Né? Como nós colocamos a borda 2, ele vai até um número inteiro positivo inferior àquela borda. Ok? Muito bem. Podemos também colocar um passo. Né? Então vamos acessar novamente uma lista caracteres aqui. Então nós temos aí bastante texto. E se eu quiser agora mostrar um e pular outro, né? Como que nós podemos fazer? Então eu vou da posição inicial, lista caracteres, na posição inicial que é 0, eu vou até a final, então eu posso deixar em branco, ele vai até a final, e eu vou pular de 2 em 2. Vamos ver o que acontece. Tá aí, ó. Ele vai pegar o U, né? Vai pular o M, pega o próximo que é um espaço, pula o T, pega o próximo que é o E e assim sucessivamente. Então ele vai até o final, pulando, né, de 2 em 2, ok? Então é assim que nós fazemos o fatiamento. Da mesma forma, se nós colocarmos aqui, ó, lista caracteres, sem começo, sem final, mas eu quero que ela vá de trás para frente, ou seja, um passo inverso, né? Ele vai mostrar, né, a lista, né, de maneira inversa, né? Tá aí a lista de maneira inversa. Vamos fazer a mesma coisa com lista 1, e aí vocês vão perceber melhor exatamente este processo aqui. Tá aí, ó. Ele inverteu a exibição da lista, tá? Então é assim que eu faço o fatiamento, que eu posso vir a fazer o fatiamento, e é assim que eu faço o processo de indexação de uma lista. Vamos ver então o próximo item, que é a modificação de itens de uma lista. Então uma lista é uma estrutura de dados, uma coleção, que eu posso modificar elementos desta lista. Diferentemente da próxima estrutura de dados que nós vamos ver, que são as tuplas, a lista pode ser modificada. As tuplas não podem ser modificadas, são elementos imutáveis, né, a gente pode falar. Já as listas são elementos mutáveis, ok? Então vamos ver como que nós podemos fazer isso. Para tanto, né, nós temos aqui, ó, a lista 1, que tem esses elementos. Eu posso, por exemplo, né, falar o seguinte, ó, lista 1 na posição 0 vai receber um outro valor, por exemplo, o valor 10, ok? O que aconteceu? Vamos ver agora o que aconteceu com a lista 1. Nós substituímos, né, o elemento que estava no índice 0 de 1 para 10. Então, nós modificamos a lista em si. A mesma coisa, né, pode acontecer dessa forma aqui, ó. Lista 1 tem, então, esses elementos. Lista 3, né? Vamos criar uma lista 3. A lista 3 vai receber a lista 1. O que vai acontecer aqui? Ambas, né, vão, então, apontar para uma mesma posição de memória. Vamos ver o que está mostrando aqui, quais são os elementos de lista 3. Lista 3 contém os mesmos elementos de lista 1. Agora, vejam só. Lista 3 recebe, na posição 0, vai receber o valor 5, ok? Vamos mostrar agora a lista 3. Então ficou 5, 3, 5 e 7. Então modificamos ali o 10, né, na posição 0. Vamos dar uma olhadinha na lista 1. Também modificou. O que significa isso? Que os elementos, quando eu faço um processo de atribuição de uma lista para outra, eu não estou criando uma nova lista, uma cópia da lista.
eu estou criando uma referência apenas para uma outra lista. Então, quando eu fiz esta operação, lista 3 recebe lista 1. O que eu estou fazendo aqui, eu estou criando apenas um apontador, um ponteiro, né, de lista 3 para a lista 1, mas os elementos, tanto de lista 1 quanto de lista 3, estão na mesma posição de memória. Se eu modifico um, o outro é alterado. Se eu altero um, o outro também é alterado. Ok? Então, essa é uma nuance importante, né, quando nós fazemos este processo aqui de apenas uma atribuição simples aqui, né? Nós não estamos fazendo uma cópia, nós estamos apenas compartilhando o mesmo espaço de memória quando nós fazemos esse tipo de atribuição. Ok? Muito bem. Continuando aqui, vamos ver agora as funções, né, built-ins do tipo de listas. Algumas funções muito utilizadas. Então, temos aqui a função len, que vai retornar, né, o número de elementos de uma lista. Sum, ele vai retornar a somatória dos números de uma lista. N e all, né, ele vai fazer uma operação lógica. O N, ele vai verificar se os elementos que ali estão, se algum deles, N, né, qualquer um, né, algum deles tiver o valor true, né, verdadeiro. Se tiver o verdadeiro, o que vai acontecer? Ele vai retornar true. Se todos forem false, né, ele vai retornar false. E all, ele vai fazer a mesma que a função e, né? O n é a mesma que a função ou, né? Se um deles for verdadeiro, retorna verdadeiro. No all, todos têm que ser verdadeiros para ele retornar verdadeiro. Caso contrário, ele vai retornar false. Ok? E o sorted, ele vai retornar uma nova lista, né, uma cópia da lista aqui, ele está copiando mesmo fisicamente uma lista, só que uma lista aí em ordem, né, de forma organizada, ordenada. Ok? Vamos ver cada uma dessas funções aqui. Vamos começar com len em princípio aqui. Nós temos aqui várias listas, já que nós criamos, né? Por exemplo, lista 1, né, se nós digitarmos aqui, ó, len de lista 1, ele vai retornar 4. Então, existem 4, né, elementos ali dentro dessa lista. Tá? Se eu digitar aqui, ó, sum lista 1, ele vai retornar 20. Por quê? Porque lista 1 tinha os elementos 5, 3, 5 e 7. A somatória de todos eles vai ser igual a 20. Ok? Muito bem. N. Para a gente ver N, nós poderíamos aqui trabalhar com uma lista lógica. Recebe. A gente poderia colocar aqui, por exemplo, true, false e assim por diante, né? Ou seja, a gente poderia criar aqui uma lista, né, apenas de elementos lógicos. Apenas para que se tenha também entendimento, o 0 e o 1 também funcionam da mesma forma, né? O 0, ele é entendido como sendo falso. Qualquer valor, né, diferente de falso, né, ou seja, de 0, ele é verdadeiro. Então, por exemplo, se nós tivéssemos aqui uma lista da seguinte forma: 0, 0, 0, 1, 0. Então vejam, nós temos aqui, né, 5 elementos, sendo que 1 é igual a 1, ou seja, 1 é verdadeiro, né, é considerado verdadeiro. Se nós utilizássemos aqui, ó, a função n, lista lógica, ele vai retornar true, porque um dos elementos é verdadeiro. Se nós alterássemos aquele determinado valor, então esse valor aqui, qual é? Está na posição 0, 1, 2, 3, na posição 3. Se nós fizéssemos assim, ó, lista lógica, na posição 3 recebe 0, lista lógica agora contém todos os zeros. Se nós utilizarmos agora a função n, lista lógica, ele vai retornar falso porque não temos nenhum elemento verdadeiro. Da mesma forma, se nós tivermos aqui, então vamos pegar qualquer elemento ali da lista lógica, né? Lista lógica, qualquer posição. Vamos pegar a posição 2, por exemplo. Aqui dentro eu vou colocar o valor 8. Lista lógica. Então agora nós temos 00800. E se nós agora fizéssemos n, lista lógica, o resultado seria true. Lembram? Todos os elementos, né, todos os números que são diferentes de 0 são verdadeiros. Apenas o 0 é falso. Assim nós podemos então utilizar números, né, inteiros como também
sendo valores lógicos, ok? Da mesma forma, né, o all, vamos aqui, mais uma vez, vamos criar uma nova lista lógica, uma lista lógica 1, vai ter todos os elementos iguais a 1, por exemplo. Agora, se nós fizéssemos all, lista lógica 1, seria verdadeiro. Diferentemente, se nós fizéssemos do all lista lógica, nós teríamos false, porque lista lógica tem valores que podem ser considerados como falso, que são os números zeros ali, né? Os dígitos zeros. Ok? Por fim, né, vamos ver como que nós podemos utilizar a função sorted. Vamos criar uma lista de números, e aqui, aleatoriamente, né, números, né, sem uma ordem pré-definida. Então tá aí. Então, lista números, nós temos esses valores aí. Agora, se eu fizer uma lista ordenada, recebe sorted, de quem? Lista números. Então eu estou passando como parâmetro para esta função sorted aquela lista números que tem os números, né, sem uma ordem pré-definida. Então ele vai criar uma nova lista organizada, né, agora crescentemente, e vai guardar isso dentro de lista ordenada, ok? Teclando Enter, vamos ver o que aconteceu com lista ordenada. Tá aí, ó, a mesma lista, né, agora com os elementos organizados de forma crescente, ok? Continuando aqui, vamos dar uma olhadinha em outros métodos muito utilizados com listas. O primeiro método é o método append. Ele é muito utilizado principalmente para nós gerarmos listas do zero, né? Então, a princípio, né, nós, quando programamos, nós criamos listas vazias e, em seguida, nós vamos agregando elementos a essa lista, né? Na verdade, o que nós estamos fazendo é reservando um espaço na memória e aí nós vamos, então, agregando, né, anexando elementos àquela posição de memória, tá? O append faz exatamente isso. Vamos dar uma olhadinha, vamos passar item a item aqui, né? E aí a gente vê um exemplo de como nós podemos utilizá-lo. Para tanto, né, eu vou limpar aqui este. Vamos até fechar esse terminal, vamos abrir um novo console. Pronto, agora limpamos aqui as variáveis, ficou um pouquinho mais interessante aqui, tá bom? Bom, para tanto, né, para a gente entender essas funções, vamos criar uma lista aqui de cidades, tá? Então vamos criar aqui cidades igual, e aqui o nome de algumas cidades. Por exemplo, né, Sorocaba, São Paulo, Rio de Janeiro, e mais uma aqui. Criar uma de fora aqui, New York, né? Pronto, temos aí 1, 2, 3, 4 cidades aqui, ok? Então, tá lá. Então, criamos as cidades, né? Se a gente mostrar cidades aqui, ela vai, então, exibir essa relação, ok? Muito bem. Eu posso, então, agregar uma nova cidade. Por exemplo, né? Se nós fizermos isso aqui, ó, cidade.append, e aí nós passarmos aqui uma cidade, por exemplo, Oslo. Aconteceu esse erro aqui, olha, como a gente pode ver, ele não conseguiu encontrar, né, o nome cidade, porque nós declaramos como sendo cidades, né? Por isso que ele apresentou isso aqui, ó, erro de nome, cidade não está definido. Será que você quis dizer cidades? Né? Ele até dá uma ajudinha aqui, né? Vamos então digitar aqui novamente, né? Agora alterando aqui para cidades. Enter, pronto. Agora, se nós listarmos, né, mostrarmos cidades, podemos ver na última posição aqui Oslo, né? Ele foi então anexado, apendado, né? A gente até usa esse termo, esse jargão, né? Nós apendamos, né? A gente anexou, né? Nós incluímos este novo elemento aqui, ok? Continuando com as funções, nós temos também o count, né? Ele vai então retornar, né,
basicamente a quantidade de vezes que um item ocorre dentro de uma lista. Vamos ver, né, como isso pode ser. Nós temos lá cidades, ponto. Aqui ele nos dá os métodos, né, que nós podemos utilizar. Eu quero o count. Dentro de count, então, eu vou colocar, por exemplo, São Paulo. Quantas vezes São Paulo aparece? Então, ele aparece uma vez. E uma cidade que ali não existe. Vamos colocar aqui uma cidade que não existe, como, por exemplo, Itu. Não existe Itu ali dentro da lista. Né? Então, ele acontece 0 vezes, ok? Então, essa é basicamente o retorno. Se ele acontecer mais de uma vez, esse número, então, vai ser maior, ok? A quantidade de vezes que ele acontece dentro da lista vai, então, ser exibido como resultado. Continuando aqui com as funções. O próximo é o insert. O insert, então, ele vai em uma determinada posição, um índice, eu vou, então, inserir um determinado elemento, né? Ele insere, então, em um local. E ele desloca, né, os elementos para a direita, ok? Não é uma inserção no índice e ele retira aquele determinado elemento que está naquele índice, tá? Ele só insere, por isso que é insert, né? Então ele vai inserir um elemento naquela posição. Vamos ver como isso funciona. Então, por exemplo, né, se eu faço cidades.insert, então está aqui insert, eu passo aqui então uma posição, por exemplo, a posição 2. Lembre-se, começa na 0, então 0, 1, 2, na terceira posição. Então nós temos aqui em cima, eu tenho 0, 1, 2. Aqui na posição do Rio de Janeiro, nesse índice, ele vai inserir, né, um determinado valor aqui, por exemplo, a cidade de Itu, e ele vai deslocar o restante para a direita. Tá? Vamos ver. Vamos agora mostrar cidades, e ele está lá, ó, na terceira posição, e ele deslocou, então, o restante para a direita, ok? Então, lembrando aqui, né, é a terceira posição, porque eu começo na 0, 0, 1, 2 aqui. Eu coloquei aqui a posição 2, ok? Então, é o índice, tá? E o índice começa em 0. Voltando aqui, né, nós temos também aqui o index, né? O index, ele vai, então, retornar, né, basicamente, a posição, o índice de um determinado elemento em uma lista. Voltando lá para o nosso... Se nós colocarmos aqui, por exemplo, cidades.index e colocarmos aqui um determinado elemento, como por exemplo São Paulo, ele vai retornar 1. Então o índice de São Paulo é 1, ok? Se nós fizermos isso com, por exemplo, Oslo, ele vai retornar 5, ok? Então ele retorna o índice daquele elemento. Se ele não encontrar um elemento, por exemplo, Miami, ele então apresenta um erro, Miami is not in list. Então aqui, né, nós temos que tratar o erro, né? Muito cuidado com isso, né? Quando nós buscamos, né, um elemento numa lista, como por exemplo com essa função index, e ele não existe, neste caso ele vai retornar um erro, ok? Um pouco mais à frente nós vamos ver então como, né, capturar esse erro aqui, né, com try, catch, mas isso, né, lá na parte intermediária do curso, tá bom? Nós vamos ver como que nós fazemos isso. Continuando aqui com as funções, eu tenho a função remove, né? Remove, basicamente, ele vai remover da lista um determinado elemento, né? Também aqui, se ele não conseguir encontrar esse elemento, ele vai retornar um erro, tá? Então, muito cuidado aí em se utilizar este método. Vamos remover Itu, né, da lista. Então, cidades.remove e a gente passa aqui o valor. Ele encontrou, removeu. Se nós olharmos aqui cidades, a gente vê que ele removeu o valor e ele, então, basicamente deslocou os elementos, né, para a esquerda. Né? Os elementos que estavam à direita daquele valor que foi removido foram, então, deslocados para a esquerda. Continuando aqui com as funções, nós temos, então, o sort. Né? O sort, ele vai, então, organizar a lista e vai modificá-la. Isso é muito importante. É diferente daquela função built-in sorted. Né? O sorted, ele vai criar uma cópia. O sort, ele vai, então, organizar a própria lista, ok? Então, vamos ver como isso funciona. Cidades.sort
né? Vejam lá. Vamos exibir as cidades. Agora, vejam, elas estão organizadas. Aqui a gente vê na impressão anterior, né, as cidades, né, como elas estavam dispostas, e depois de uma organização, como ficaram, né? Ele organiza por ordem alfabética. Okay? No caso aqui, se forem números, ordem crescente e assim por diante. Reverse, né? Reverse, como o próprio nome diz, ele vai reverter, né, a ordem, né, dos elementos. Vamos ver como isso funciona. Vamos pegar essa lista, a cidade, cidades.reverse. E vamos ver como ficou. Então, estavam ordenados de forma crescente, né, alfabeticamente crescente, agora ficaram decrescente, né? Ele simplesmente inverteu a ordem dos elementos. E por fim, nós temos a função pop. A função pop, ela vai então basicamente remover um determinado elemento de uma lista, né? Basicamente pelo índice que você então identificar aqui, né? Pelo índice que você identificar. Se o valor de index for omitido, ele vai retornar o valor mais à direita. Então o pop ele vai retirar o elemento que foi inserido por último, né? Numa pilha, né? Vamos imaginar uma pilha de roupas, né? Então se eu tiver acesso a essa pilha, eu vou pegar a primeira roupa que tiver nessa pilha de roupas, né? Não dá para tirar a de baixo sem que toda a pilha desmorone, né? Então, basicamente, eu tenho acesso apenas ao último elemento. E aqui, basicamente, ele funciona como uma pilha, né? Eu ponho e retiro, né, elementos da sua cabeça, a gente fala, né? Da cabeça da lista. Então, tanto o comando append, ele coloca elementos ali apenas na última posição, e o comando pop ele retira dessa última posição. São os elementos mais, entre aspas, novos aí, que foram inseridos por último, né? Então, por exemplo, né, vamos fazer uma combinação aqui do append e do pop, tá? Nós temos aqui a lista, cidades, nós temos aqui a lista, né, sendo exibida. Vamos retirar um elemento. Qual elemento vai ser retirado? Se eu não passar um índice, ele vai retirar New York. Vamos fazer isso? Cidades.pop. Sem parâmetro, né? Ele retirou New York. E quando ele retira um elemento, ele passa, né, como retorno este elemento que ele acabou de retirar. Ok? Então vamos ver novamente a lista, cidades. Ficou agora então a relação das cidades, agora sem New York. E o append, se a gente colocar o append, cidades.append, ele vai então, por exemplo, colocar New York novamente lá. Ele colocou no mesmo local. E o comando pop, né, nós podemos então também passar o índice, né, como parâmetro, cidades.pop, né? E aqui então nós podemos, por exemplo, vamos tirar Rio de Janeiro. Rio de Janeiro está na posição 0, 1, 2. Na posição 2, então nós podemos então remover este elemento passando o índice, né? Se nós olharmos agora novamente esta lista, o Rio de Janeiro foi retirado. E toda vez que ele retira, ele passa como parâmetro o valor deste item que foi retirado. Ok? Muito bem. E para finalizar, né, vamos então fazer um programa em Python, exigindo aí uma série de conhecimentos que nós já tivemos em outras aulas, né, nas aulas anteriores. Vamos agora agregar, né, esses conteúdos e vamos, né, juntar com este novo, que são as listas, e vamos criar então este programa, esse script em Python, que faz o seguinte: ele vai receber uma quantidade ilimitada, ou seja, nós não sabemos a quantidade de cidades que a pessoa deseja digitar, né? Então ele vai recebendo uma a uma, mas não se sabe a quantidade. Para parar, né, ou seja, a digitação das cidades, falar assim, basta, já digitei todas as que eu queria, deve-se digitar a palavra sair. Uma vez que seja digitada essa palavra, né, o que vai acontecer? Nós vamos pegar todas essas cidades que nós vamos guardar em uma lista, nós vamos organizar, né, essas cidades em ordem alfabética crescente e vamos então mostrar para o usuário essas cidades digitadas em ordem crescente, mas uma por linha, tá bom? Basicamente vamos fazer aqui passo a passo, item a item, tá bom? Vamos lá então.
Para tanto, né, vamos aqui continuar utilizando o PyCharm, só que agora vamos sair do console Python e vamos, né, fazer a digitação aqui de um script. Estamos na aula 42, então vamos criar aqui o script novo, Python File 42, aula 42. Muito bem, para começar, né, a gente tem que entender que nós vamos ter que fazer aqui um looping de repetição, né? Vamos colocar aqui o comando de repetição. Aqui nós vamos colocar uma condição. A gente não sabe ainda qual é a condição, mas aqui dentro a gente vai colocar uma condição. E dentro dessa condição é que nós vamos fazer então o looping de repetição. O que nós vamos fazer dentro deste looping de repetição? Eu vou receber aqui, ó, cidade recebe o input, digite uma cidade. Ele vai então receber o nome de uma cidade, ok? Vai guardar dentro de cidade. Esta cidade, né, nós vamos, antes de guardar, testar. Lembro que se ele quiser encerrar, nós temos que fazer o quê? Ou melhor, se ele quiser encerrar, ele tem que digitar a palavra sair, não é isso? Então a gente tem que testar aqui, ó. Se cidade for igual a sair, então se for igual a sair, o que nós temos que fazer? Nós podemos, por exemplo, sair do looping aqui, né? A gente poderia fazer um looping infinito, né? E aqui nós fazemos aqui um break. Essa seria uma forma. Estão vendo? Uma das utilidades de se utilizar o break, né? Então, neste caso especificamente, a condição aqui a gente poderia colocar aqui como sendo true, um looping infinito. E aqui, né, no else, ou seja, caso não seja igual a sair, o que eu vou fazer? Basicamente, eu vou guardar essa informação em uma lista. Como é que eu guardo uma informação dentro de uma lista? Eu tenho que colocar ali a lista, por exemplo, a lista cidades, ponto, append. Mas ele não sabe aqui, tá vendo? Ele não, lá quando nós estávamos no console, quando eu colocava o ponto, ele identificava como sendo, né, basicamente uma lista e colocava todos os métodos. Ele não está identificando. Por quê? Porque nós não temos ainda uma lista. Então, inicialmente aqui, ó, vamos criar uma lista vazia, chamada cidades. Cidades, então, vai ser igual a uma lista vazia, ok? Muito bem, agora vejam só, quando eu colocar aqui, ó, cidades, ponto, ele me traz todos os métodos para trabalhar com uma lista, né? Então, no caso aqui, eu quero um append, e eu vou colocar, né, dentro dessa lista o que eu acabei de receber ali em cidade, ok? Estou, então, colocando essa informação ali dentro. Muito bem. E isso vai seguir até que ele digite sair. Digitou sair, eu saio então deste looping de repetição, ok? E aí eu venho para cá, para o fluxo, né, sequencial aqui natural. Muito bem. Quando eu chegar aqui, eu tenho que, segundo nós vimos aqui, ó, vamos voltar aqui no que nós temos que fazer. Então a gente já recebeu uma certa quantidade, estou encerrando a digitação no sair. Quando eu encerrar a digitação, eu vou então ordenar a lista. Então vamos lá. Só que antes de ordenar, a gente tem que saber se efetivamente nós temos ali elementos dentro de uma lista, certo? Então, como que nós podemos saber se existe elementos de uma lista? Comando if, eu tenho, vocês se lembram, né, uma função len, e dentro de len eu passo o quê? Basicamente um objeto, no caso aqui, cidades, né? Então eu vou verificar se cidades, né, tem o quê? Um tamanho maior do que zero, se ele tem mais de um elemento, né? Se ele tiver zero ou menos, né, ou seja, se tiver zero elementos, é porque nada foi introduzido lá, ok? Se ele for maior do que zero, então aí a gente pode fazer as operações. Então nós temos que fazer aqui a ordenação. Como é que eu ordeno uma lista? Cidades, ponto, eu tenho lá uma função sort. Muito bem, com isso eu organizei a lista em ordem alfabética crescente. E depois eu posso fazer a impressão. Muito bem, vocês se lembram, né? O comando for, ele vai utilizar uma determinada variável aqui, né? E aí um interável aqui, certo? Dois pontos. Uma lista pode ser considerado um interável também. Então, no caso, né, a gente vai substituir aqui, ao invés do interável aqui, a lista. Como que se chama a lista? Cidades. Eu vou pegar, então, uma variável aqui com o nome, eu vou reutilizar, né, aquela variável cidade lá em cima. Ó. Então, eu vou pegar para cada cidade, dentro de cidades, então eu vou pegando cidade a cidade, ok? E eu vou fazer o quê?
eu vou imprimindo então esta cidade, ó, cidade. Eu vou imprimindo a cidade, uma por linha. E é basicamente isso que eu queria que o exercício ali pedia. Muito bem. Se então ele for maior que 0, ele vai fazer a ordenação e a impressão. E se não? Else. Se não, eu vou ter que mostrar aqui uma mensagem, print. A lista de cidades está vazia. A lista de cidades está vazia. Ok? Muito bem, vamos salvar e vamos executar. Ctrl S e vamos executar. Run, aula 42. Então ele pede lá a cidade. Então vamos digitar aqui a cidade. Por exemplo, São Paulo. New York. Oslo. Rio de Janeiro. Tá bom, né? 4 cidades. Vamos sair aqui então. Sair. Né? Enter. E aí está. Vamos ver aqui como que a gente pode elevar, né, isso aqui um pouquinho mais acima para a gente ver um pouquinho mais detalhe aqui. Então nós digitamos o sair, aí ele organizou, tá aqui ó, a organização, e mostrou um por linha, né, New York, Oslo, Rio de Janeiro e São Paulo. Então o programa tá aí, né, então é este pequeno trecho aqui, né, de script que faz exatamente aquilo que nós queríamos. Pessoal, essa aula foi longa, né? Mas este conceito é muito importante. Então, se precisar, façam, revejam, né, essa aula tantas vezes quanto forem necessárias. Este conceito é importantíssimo e nós vamos utilizar muito, né, daqui para frente. Ok? Muito obrigado, vejo vocês na próxima aula. Tchau!